Salve galera que nos acompanha aqui no Raciocina Física no YouTube. Se inscreve no canal, toca na sinetinha para poder receber as notificações do Raciocina, tá? E no encontro de hoje, mais uma semana de fevereiro aí, estamos falando sobre dilatação, especificamente dilatação de líquidos, beleza? Roda para nós! Rapaziada, na sua grande maioria, né, cara, os líquidos eles se dilatam mais do que o sólido, devido ao espaçamento de moléculas já ser maior, né? Por exemplo, se você for pegar aqui um sólido, né, veja aqui um sólido, aqui estão as moléculas de um sólido, veja você que está acompanhando agora, tá? Isso aqui é sólido. Agora, as moléculas de um líquido, elas são mais espaçadas, né? Beleza? Isso é líquido. Então, automaticamente, se eu submeter um sólido e um líquido à mesma variação de temperatura ΔT nos dois, esse cara aqui, se não for água em um estado especial, que é um papo que se você quiser acompanhar, pode acompanhar lá no raciocinafisica.com, no nosso site, lá o curso completo, tá? Você vai entender que, exceto a água, eu vou conseguir sacar que o líquido, ele vai se dilatar mais do que o sólido, né? Então posso afirmar sem medo, que a dilatação, veja, do líquido, tal do ΔV líquido, é maior do que a dilatação do sólido. Então é por esse motivo, gente, que às vezes as coisas acabam transbordando, né? Dilatação volumétrica de um sólido. Por isso que transborda. Combustível transborda. O leite, lembra, né? Porque não tinha micro-ondas. Você botava o leite naquela leiteira e daqui a pouco, ferveu o leite, dilatava e cagava o fogão inteiro. Lembra? Sim, por causa disso aí. Então existem questões clássicas com relação a isso aí que a gente poderia colocar uma pequena cena aqui para você ter ideia do que eu estou falando. Quer ver? Vamos imaginar um pequeno recipiente. Esse recipiente tem uma certa quantidade de líquido e tal. Vamos falar que esse recipiente está completamente cheio. Veja. Ele está completamente cheio. O que isso significa? Que o volume do sólido, o volume inicial do recipiente sólido, é igualzinho ao volume inicial do líquido. Está completamente cheio, o volume é igual. Beleza? Tá. Aí ele chega e fala assim, o sistema vai sofrer um aquecimento, tal que a variação de temperatura seja, sei lá, um ΔT qualquer, diferente de zero. Então veja que eu estou expondo um sólido e um líquido a uma variação de temperatura, eles vão acabar dilatando. Tá. Como seria o nosso desenho seguinte, para que você entenda legal? Veja que já é maior do que antes. O líquido, como se dilata mais, ele vai acabar dilatando o que o sólido dilatou, e mais um pouquinho, porque ele dilata mais do que o sólido. O que vai acabar rolando? Ele vai acabar derramando. Algumas provas usam o termo extravasando. Só que é exatamente essa parte que derrama, essa parte que extravasa, essa parte que transborda. É isso que a gente vê nessa real. A gente não vê uma leiteira dilatando. Pô, a leiteira lá dilatando. Ninguém vê isso. A gente vê o leite que derrama. Mas a leiteira também dilata. Então, por esse motivo, isso aqui não é a dilatação do líquido. Isso aqui é o que a gente vê. Então, essa parte que transborda, essa parte que extravasa, ela recebe o nome de dilatação aparente. Ela recebe o nome de dilatação aparente.
que é de fato o que derrama, que não é o que o líquido dilatou. Veja bem, para derramar tem que dilatar o que o recipiente dilatou e mais um pouquinho, mas eu só vejo isso aqui. Então a gente acaba concluindo o quê, né? Que a dilatação volumétrica, ΔV, de um líquido, a de verdade, que é o que realmente rola, é igual à variação de volume do recipiente, porque o recipiente se dilata um pouco, mais a variação volumétrica aparente, que é o que transborda, que é o que derrama. Aí, como você já deve ser visto, né? Na sua escola, no seu cursinho, cada ΔV desse aqui tem uma fórmula própria. A variação de um volume, né? Lembrando que a variação de um volume, seja de sólido ou seja de líquido, seria o volume inicial, vezes um coeficiente de dilatação volumétrica, vezes uma diferença de temperatura, variação de temperatura. Então quer dizer que em cada ΔV desse aqui, eu vou ter que abrir. Então vamos lá? Volume inicial do líquido, que multiplica coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, que multiplica a variação de temperatura que o líquido sofreu, igual volume inicial do recipiente, coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, variação de temperatura do recipiente. Essa parte aqui, a dica daqui do nosso canal para você, aluno ou aluna, é uma coisa que geralmente isso aqui eu não precisaria abrir. Por que eu não preciso abrir? Não que ele não peça, né? Mas é muito difícil ele fornecer para a gente um coeficiente de dilatação aparente. Geralmente é o que ele pede, né? Mas é muito difícil ele fornecer. Geralmente ele pede o quanto transborda, ou ele dá o quanto que transborda, para você calcular o resto. Tá? Então é uma dica, não quer dizer que é sempre, tá? Mas a dica aqui seria não abrir. Não abrir para essa pequena formuleta aqui. Coloca o valor que extravasou. Ah, vazou 50 ml. Bota aqui 50 ml. Tá? Ou então que você quer calcular isso aqui. Tá? Beleza. Aí você vai preencher cada coisinha e chegar no seu resultado. Beleza? Para ver como é que você se sente, solta um exercício para nós e bora. O tanque de gasolina de um carro com capacidade para 60 litros é completamente cheio a 10 graus Celsius. E o carro é deixado no estacionamento onde a temperatura é 30 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 0,0011 sobre graus Celsius e considerando desprezível a variação de volume do tanque, a quantidade de gasolina derramada é em litros. Então, nesse exercício aqui, rapaziada, do tanque de gasolina, né? Ele falou que ele colocou um certo combustível e encheu o tanque lá, deixou o tanque completamente cheio, deu 60 litros de combustível. Como está completamente cheio, posso afirmar sem medo que o volume inicial do recipiente também é 60 litros. Certo? Só que ele falou que ele encheu o tanque a uma temperatura de 10 graus Celsius. Beleza. Só que o que aconteceu, né? O tanque ficou exposto ao sol, sei lá, alguma coisa assim. Esquentou e essa temperatura subiu para 30. Essa temperatura subiu para 30. O que aconteceu, né? Como é que era? O recipiente dilatou um tanto? Sim, porque é sólido. Só que a gasolina se dilatou mais. O que acabou rolando? A gasolina ocupou todo o espaço do nosso recipiente já dilatado e um pouco mais, e acabou derramando. E é isso que ele quer saber. O quanto derramou. O quanto transbordou. Essa é a ideia. Beleza? Então vamos fazer assim, né? Como é que era mesmo? O que o líquido se dilata de verdade, a variação volumétrica do líquido, o quanto ele se dilata de verdade, é o quê? É o que o recipiente dilatou, mais o aparente. A variação de volume aparente, que é o que eu enxergo, que é o que transborda, lembra? Tá. Só que nesse exercício em especial, ele falou assim,
Despreze a variação volumétrica, do tanque. Então ele está falando que o tanque não dilatou. E a gente sabe que na vida real ele dilataria. Mas nesse exercício ele desprezou. Então, na verdade, a gente não tem isso aqui. Não temos a variação de volume do nosso recipiente. Então a gente vai abrir na nossa formuleta aqui, ó, o volume inicial do líquido, que multiplica coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, que multiplica a variação de temperatura que ele foi exposto. Isso seria igual ao quanto transbordou. Lembra que eu falei que aqui não abre? Ele quer achar isso aqui. Trocando dados. 60 litros de combustível, coeficiente de dilatação volumétrica do líquido. Ele forneceu para a gente aí 1,1, 10 na menos 3. Variação de temperatura é sempre a temperatura final, 30, menos a temperatura inicial, 10. Isso é igual à variação de volume aparente, que é o que transborda, que é o que ele quer saber mais uma vez, para ficar bem claro. Então isso aqui ficaria para a gente 1,32 litros, já fazendo, é a variação de volume aparente. Então isso aqui, na verdade, isso aqui foi o que transbordou. Na verdade, isso aqui foi o que dilatou do líquido, o que transborda, o que ele poderia pegar e ter como lucro, sei lá, talvez, multiplicaria pelo valor do preço do nosso combustível hoje, teria isso aqui de lucro, algo assim. Beleza? Tranquilidade. Se você curtiu esse vídeo aí, se você aprendeu um pouco, se o raciocínio somou para você nesse vídeo, dá um likezinho aqui pra gente, se inscreve no canal, continua acompanhando, tá? Para que a física da sua prova não seja mais um problema, beleza? Te espero no próximo vídeo semana que vem. Tamo junto!